Amados, esse texto que nós lemos aqui do capítulo 4 de João, ele é um texto bastante conhecido, quando o Senhor ele fala que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Essa palavra, ela trata de uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana, uma mulher que não era do povo judeu, uma mulher cuja nacionalidade ou a sua cultura era uma cultura contra os judeus. E ela se encontra com Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, irmãos, o Senhor pede para aquela mulher que dê água a ele. O Senhor diz para a mulher: dá-me de beber. Eles estavam em redor de um poço. Então Jesus diz para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, ela diz assim: Senhor, como é que tu, sendo judeu, o Senhor pede água para mim, que sou uma mulher de Samaria? Por causa da inimizade que havia entre os judeus e os samaritanos. Aquela mulher recebe a seguinte resposta de Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Amados, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para essa mulher é que aquela mulher, ela não sabia quem é que estava diante dela, e ela não sabia, porque ela não era daquele povo, ela não era daquela nacionalidade, ela não tinha aprendido a respeito da vinda do Messias, a respeito do Cordeiro de Deus. Ela não tinha aprendido a respeito das promessas que o Senhor havia deixado para Israel. Naquele momento ela tem a oportunidade de desfrutar da presença da água da vida, que é Jesus. Amados, se Jesus não tivesse se apresentado àquela mulher, se Jesus não tivesse se manifestado àquela mulher teria chegado até aquele poço, e diante daquele poço, ela teria pego água e voltado para sua casa. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus, porque se importa, e porque se importou com aquela mulher, Jesus, porque Ele tem uma obra a ser feita, porque Jesus, Ele tem um ministério a ser revelado, porque Jesus, Ele tem uma grande obra a fazer em nós, e isso desde a sua vinda. Amados, o Senhor Jesus, Ele se revela àquela mulher. E veja que Jesus, Ele se manifesta dentro da realidade dela. Qual era a realidade daquela mulher? A realidade daquela mulher é que ela havia ido até aquele poço para buscar água. O Senhor, Ele se manifestou a ela, na necessidade dela, naquilo que faltava para ela. Jesus, Ele se apresentou para aquela mulher como aquele que poderia suprir a necessidade dela. E o que precisava que ela fizesse para ter a sua necessidade atendida? Ela precisava conhecer a Jesus. Jesus, Ele disse para essa mulher assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria. Amados,
assim como no passado, hoje mesmo, o Senhor Jesus, Ele está como uma fonte de água viva, jorrando vida para todos nós, para todos aqueles que buscarem a sua presença e buscarem conhecê-lo. Jesus disse para aquela mulher: olha, você não me conhece, porque se você me conhecesse, você saberia que eu posso matar a sua sede. Queridos, Jesus, ele continua e ele diz assim para aquela mulher assim: mulher, qualquer um que beber desta água que está aí no poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher disse assim: Senhor, então dá-me dessa água. Senhor, dá-me de beber desta água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para beber. Jesus, ele ofereceu a água para aquela mulher, mas ele disse para ela assim: mulher, você primeiro precisa me conhecer. Você primeiro precisa saber quem é a pessoa que está te dando água. E quando ela expressa ao Senhor Jesus o desejo daquela água, o desejo de beber daquela água e nunca mais ter sede. Mais uma vez o Senhor Jesus diz para ela: mulher, você precisa me conhecer. Você precisa saber quem é que está falando com você. E como é que Jesus faz isso? Jesus diz para ela assim: faça o seguinte, busque o teu marido e volte aqui com ele. Busque o seu marido e volte aqui com ele. A mulher responde para Jesus assim: eu não tenho marido. Amados, aquela circunstância, aquela vida que aquela mulher vivia, essa resposta do não ter marido, era um processo que ela precisava passar para entender quem é Jesus. Para entender que, embora nós não conheçamos a Deus como deveríamos conhecer e o quanto precisamos, embora aquela mulher não conhecesse a Jesus de Nazaré, o Senhor estava revelando a ela que Ele a conhecia muito bem, sem nunca tê-la visto, mas Ele bem sabia quem ela era. E aí Jesus responde para ela assim: bem disseste, mulher, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Disseste a verdade. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem para nós uma água viva para nunca mais nós termos sede. Mas nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. Ah, se nós soubermos quem é este que nos oferece a água da vida, se nós soubéssemos quem Ele é, ah, queridos, nós pediríamos dessa água e nós beberíamos e nunca mais teríamos sede. Essa é a promessa. A promessa de termos em nós uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que jorra para uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Para isso nós precisamos conhecer. E aí Jesus, ele diz para ela assim: olha, mulher, você creia que a hora vem e agora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. O que Jesus está dizendo para aquela mulher, amados, é que
Aquela mulher, ela estava presa em coisas humanas, em coisas físicas, em coisas materiais. Ela estava buscando saciar a sua sede, o vazio da sua alma, em coisas que jamais saciariam. Ela estava buscando saciar a sua sede naquilo que lhe era possível, que lhe era palpável. Ela estava buscando recursos naquilo que é finito. Mas Jesus chama ela e diz para ela assim: olha, mulher, chegará o tempo em que não se adorará o Pai, nem no monte e nem em Jerusalém, mas em que a adoração ao Pai será em espírito e em verdade. Amados, a palavra do Senhor diz que Deus é um espírito e que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nós não podemos estar, se queremos viver uma vida de adoração, porque quando nós falamos a respeito de adorar a Deus, nós não estamos nos referindo apenas a cantar canções, mas nós estamos dizendo e falando a respeito de um estilo de vida. Nós estamos falando a respeito de atitude. Nós estamos falando a respeito de transformação. Nós estamos falando a respeito de ter dentro de si uma fonte de água da vida, que jorra para a vida eterna. E se nós queremos viver esse tempo, que é agora, segundo diz a palavra do Senhor, que é já, nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito, irmãos, porque se nós formos adorar pelas nossas emoções ou pelas nossas forças, a nossa adoração não alcançará o trono da graça. Nós precisamos adorar ao Pai em espírito. E precisamos adorá-lo também em verdade. A adoração precisa ser uma verdade em nossas vidas. Veja que quando Jesus, ele pergunta para a mulher a respeito dos seus maridos, daqueles maridos que haviam sido 5, mas nenhum era marido dela. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que ela precisava sair daquela vida, daquela história de mentira, daquela história em que as coisas não eram como ela pintava. Ela estava lutando e vivendo uma mentira atrás da outra. Famílias, estrutura familiar de mentira, porque não era a estrutura familiar dela. E Jesus diz para ela assim: olha, mulher, o Senhor procura aqueles que o adorem, os que venham a adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, essa noite nós precisamos buscar isso do Senhor. Buscar conhecer ao Senhor. Buscar conhecer ao Senhor e saber que a verdade, o viver a verdade da palavra, precisa ser algo eterno em nós. Amados, a palavra do Senhor, ela é sim, sim, não, não. A palavra do Senhor, ela não tem meio termo. E se nós queremos viver uma vida diante do Senhor, uma vida de adoração, precisa ser uma vida verdadeira, pautada na verdade da palavra. Não uma vida de circunstância. Quando está tudo bem, eu adoro. Quando não está tudo bem, eu não adoro. Mas nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E a hora é agora. Irmãos, Jesus disse para aquela mulher assim: olha, eu sou o que fala contigo. Porque a mulher, ela reconheceu quem era Jesus. Quando ela diz assim: eu sei que vem o Messias e que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ela dizia: olha, eu sei que ele vem.
Eu sei que o Cristo vem e quando Ele vier. Então Jesus diz para ela: mulher, eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, Jesus estava ali na frente daquela mulher. Jesus estava ali e não estava considerando as circunstâncias dela ser samaritana, dela ser mulher. Jesus estava ali, Ele se revela a ela a respeito da adoração ao Pai, a respeito de uma vida com a verdade, pautada na verdade diante de Deus. E ainda assim, ainda que Jesus oferecesse para ela a água da vida, ela não sabia quem Ele era. E ela disse assim: eu sei que vem, eu sei que um dia Ele vem. Amados, não basta você saber que Jesus cura, você precisa crer que Ele cura. Não basta você saber que Deus Ele salva, que Jesus salva, você precisa viver a salvação. Não basta você saber que Jesus liberta, você precisa viver livre em Cristo Jesus. Aquela mulher, ela sabia que um dia o Messias viria, porém, ela não o reconheceu. Que nessa noite, em nome de Jesus, todos nós possamos pedir ao Espírito Santo: Espírito, assim como revelastes quem é o Cristo a Pedro, revela quem Jesus é para nós. Revela, Senhor Deus, quem Jesus é, a grandeza de Jesus. Revela no Senhor, e em nome de Jesus, que nós sejamos os adoradores a quem o Pai procura. Que sejamos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Senhor Jesus, na sua palavra, Ele diz assim: olha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Elas reconhecem a sua voz. Ah, queridos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecê-lo, a reconhecer a sua voz. Se lembra de quando os discípulos viram um fantasma, alguém como um fantasma vindo sobre o mar agitado, nas águas agitadas? A palavra do Senhor diz que eles olhavam e não reconheciam que era Jesus. Então eles gritavam: é um fantasma, é um fantasma. E na verdade quem estava chegando no barco era a salvação. Quem estava chegando no barco era a vida. Mas eles não o reconheceram. Amados, Jesus esteve durante 3 anos andando com os discípulos, dizendo que morreria, dizendo que ressuscitaria, dizendo que voltaria para se encontrar com eles. Mas veja que após a sua ressurreição, alguns dos discípulos se encontraram com Jesus, mas não o reconheceram. Veja que Tomé precisou, olhando em Jesus, ele precisou, para crer, pedir que Jesus o deixasse tocar nas suas feridas. O Senhor Jesus, Ele disse para aquela mulher: ah, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem é este que fala com você, que te pede água, você pediria água e nunca mais você tornaria a ter sede. Você tem sede do que hoje, amado? Qual é a sua sede? Qual é a sua fome? Qual é a sua necessidade? Qual é a porta que você precisa que se abra? Eu creio em nome de Jesus que esse Deus que é Espírito, Ele está aqui hoje, Ele está aí onde você está. E Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não que o adorem porque estão copiando outras pessoas,
mas porque receberam nas suas vidas a fonte das águas que jorram para a vida eterna. Eu quero te convidar a orar comigo. Eu não sei quanto tempo você tem de vida com Deus e de relacionamento com Ele, mas talvez ainda hoje, depois de caminhar um tempo com o Senhor Jesus, em meio às tribulações e aos problemas e às dificuldades, você olha e talvez não o reconheça. Talvez você, em meio a tantas vozes, você não consiga discernir a voz do seu mestre.